Pronto, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o que são equações com duas incógnitas, tá? Equações do primeiro grau com duas incógnitas. Para começar a nossa conversa, primeiro você precisa entender o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano ele foi criado por esse filósofo aqui, ó, filósofo matemático francês, certo? Ele tem um nome assim que parece que é fácil de pronunciar, né? Tipo René Descartes, né? Mas você não pode pronunciar desse jeito porque esse nome aqui é um nome francês e você tem que pronunciar esse nome como se estivesse falando em francês, tá? Então aqui a pronúncia correta é René Descartes, ok? Porque no francês a gente não pronuncia os S's. Esse rapaz aqui, ele era do século 17, ele foi, eu acho que já falei bastante sobre ele na matéria de álgebra, na introdução à álgebra. Então eu não vou me aprofundar sobre ele. Eu quero mesmo falar sobre esse assunto aqui que ele desenvolveu. Ele funciona assim, ó. Você tem dois eixos, certo? Dois eixos, um horizontal, também conhecido como eixo X ou eixo das abscissas, e um eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas, certo? Os dois eixos juntos são chamados de eixos coordenados ou simplesmente de plano cartesiano, ok? Esses eixos eles se cruzam fazendo 90 graus, eles se cruzam como se fosse um ponto zero, né? Chamado de origem. Essa origem aqui, ó, origem, a gente representa pelo ponto 0, 0. Vamos falar mais sobre pontos agora, tá? Primeiro, o que são pares ordenados? Pares ordenados, gente, basicamente é quando você pega dois elementos e coloca uma ordem na posição. Tipo um conjunto formado por dois elementos, só que tem uma ordem de prioridade, né? Por exemplo, eu coloco a prioridade do primeiro valor, né? Chamado de abscissa, e o segundo valor chamado de ordenada. Se eu trocasse a ordem, por exemplo, eu ia trocar o par ordenado, né? Apesar de ser os mesmos números, seria considerado outro par ordenado. Isso daí vem a questão da relação binária, em que a ordem é tão importante assim. Sempre que eu te der, por exemplo, dois pares ordenados e eu disser que eles são iguais, então você tem que imaginar assim, ó. Você tem a vírgula, né? A vírgula separa os dois elementos de cada par ordenado. Antes da vírgula, que é o x, tem que ser igual ao que está antes da vírgula, que é o a, no caso, né? Do outro par ordenado. Então aqui a gente tem que x igual a a. A mesma coisa vale para o y é igual a b, tá bom? Então aqui eu concluo que x é igual a a e que y é igual a b, beleza? É como se você tivesse uma igualdade entre as abscissas e uma igualdade entre as ordenadas, tá? Mas se você ainda não está confortável com essas palavras, né? Ah, as abscissas é o primeiro valor e a ordenada é o segundo valor, você pode simplesmente chamar assim, ó, o primeiro termo do par ordenado, ou o segundo termo, ou o segundo valor, ou a segunda entrada, tanto faz, tá? Você pode se basear no par ordenado usando só essa questão de primeiro valor ou segundo valor. Beleza, então aqui eu tenho vários exemplos de pares ordenados, mas o meu objetivo aqui não é só ler esses pares ordenados, é também representar eles no plano cartesiano. Então vamos ficar como exemplo aqui o par ordenado 2 e 3. Pega lá no seu plano cartesiano e marca dois pontos, né? Na verdade, coloca valores aqui, tipo valores inteiros aqui, ó. Marca aqui 1, 2, 3, né? 4, 5, 6. É como se fossem valores positivos, né? Ó, 1, 2, 3, 4. E para a esquerda também, só que negativo, tá bom? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok? E para cima, mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5. Para baixo também, só que negativo. Ok? Então vamos fazer o seguinte, meu ponto que eu quero é o ponto 2 e 3, então você vai procurar aqui, ó, 2 na abscissa, certo? Ou seja, no eixo horizontal, 2 na horizontal, que é esse valor, esse tracinho aqui, e 3 na vertical, porque o segundo valor é a ordenada. Então eu quero 3 no eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. Então imagina aqui, ó, esse tracinho é 1, esse é o 2, esse é o 3. Então 2 e 3 é esse lugar aqui, ó. Tá bom? Então a gente vai representar esse ponto aqui como sendo o ponto 2 e 3. Beleza? Faz sentido isso? Se você não entendeu ainda, eu quero que você entenda assim, ó. Imagina que esse ponto aqui é tipo uma posição. Tem o 0, né? O meio. Aí você pegou esse ponto aqui que está no meio, andou 2 para a direita e 3 para cima, certo? Que é o que ele está falando aqui, ó. 2 no primeiro valor é em relação à direita ou à esquerda. 3 é o segundo valor em relação cima e baixo. Ok? É justamente esse exemplo que eu quero que você entenda para a gente fazer o próximo, ó, que é o menos 1 e 5. Menos 1 e 5 vai estar onde aqui no plano cartesiano? Menos 1 é 1 para a esquerda. Então, eu quero esse tracinho aqui, ó, 1 para a esquerda. Então, imagina que você tá no meio, aí você andou 1 para a esquerda e 5 para cima. Onde é que está o 5 para cima? Ó, imagina que você veio aqui, ó, e parou bem aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você parou bem aqui. Esse aqui é o ponto menos 1 e 5, tá bom? Vamos brincar mais um pouquinho de representar esses pontos aqui. Menos 2 e menos 3 está aqui, ó. Menos 2 em relação à horizontal, 2 para a esquerda. E menos 3 é 3 para baixo, né? Em relação à vertical. Então, menos 2 e menos 3
A localização vai ser aqui. Fica fácil de você imaginar, tipo assim, ó. Andou 2 para a esquerda, 3 para baixo. Tipo assim, se você quiser o contrário também pode, né? 3 para baixo, 2 para a esquerda. Mas eu peço muito para você decorar na ordem. Primeiro, direita, esquerda, depois, cima e baixo. Beleza? Vamos ver se você entendeu. Onde é que está o ponto 0, 4? 0 em relação à esquerda e direita, você ficou no meio. Tá no 0. E 4 quer dizer para cima. Você subiu 4 casas. Então, 0 no meio, 4 para cima. Aqui o ponto. Beleza? Próximo, 0, menos 2. 0 no meio, menos 2 é para baixo. Menos 2 é bem aqui, ó. Então você marca a bolinha em cima do eixo. Menos 4 e menos 1. Menos 4 para a esquerda, aqui, ó. Nesse tracinho aqui. E 1 para baixo, aqui, ó, menos 1. Bem aqui o ponto, beleza? Não precisa nem desenhar esses pontilhados, não. Basta você visualizar a posição. Agora vamos descobrir onde é que está o ponto 2, o 3 e 2, né? Ponto 3 e 2. 3 em relação à horizontal, 2 em relação à vertical. 3 e 2, é esse ponto aqui. Beleza, agora eu quero que você preste atenção em um pequeno detalhe, ó. 3 e 2, compara 3 e 2 e 2 e 3. Dá pra ver? Ó, 2 e 3 é esse ponto aqui. 3 e 2 é esse ponto aqui. Observação. 2 e 3 é diferente de 3 e 2. Por quê? Não é os mesmos números? É porque trocou a ordem. Então, memoriza essa questão da ordem, tá? O último exemplo que eu quero tratar aqui com vocês, em relação a par ordenado, é isso aqui, ó. Você tem aqui um par ordenado igual a outro par ordenado e eu coloco expressões algébricas nas entradas, né? Tipo, o primeiro valor aqui é x mais 2 e aqui o primeiro valor do segundo par ordenado é 2x, né? Então, aqui você vai fazer uma associação, ó. Você vai dizer que esse é igual a esse. Ou seja, 2 mais x igual a 2x. Fazendo isso, você monta uma equação e você descobre o valor de x. Dá quanto tem esse valor de x? Bora calcular. Passa o 2 para lá, né? Passa o 2x para cá. Ou então faz assim, ó, para ficar mais fácil. Pega esse x que está mais, passa para cá menos, né? Ó. Aí vai ficar bem facinho, ó. Vai ficar 2x menos x dando 1x, que já é o valor de x, ó. 1x dá 2, então quer dizer que x é igual a 2, é a resposta. Agora faça a mesma coisa aqui com o valor de y. Diz que esse 3 menos y é igual a y sobre 2. Então, 3 menos y é igual a y sobre 2. Tira o MMC, né? Vai ficar 2, divide embaixo, multiplica em cima. Esse 3 vira um 6, esse y vira 2y e esse y continua y. Elimina o denominador. Troca de posição assim, ó. Pega esse menos 2y e passa para o outro lado somando, né? Vai ficar y mais 2y, que dá 3y. Aí, se 3y é igual a 6, é porque y também é 2. Ok? Agora vamos interpretar assim, ó. Descobrir o valor de x e o valor de y, eu quero que você substitua esses valores lá nos pares ordenados para descobrir quais são os pontos, tá? Se x é 2, então aqui eu vou ter 2 mais 2. Então, onde tem 2x, 2 mais x e 3 menos y, o par ordenado vai ficar desse jeito, ó. 2 mais 2 e 3 menos 2. O par ordenado que eu quero é 4 e 1. E onde é que está o 4 e 1? Lá no plano cartesiano, bora identificar. 4 e 1. 4 em relação horizontal, 1 para cima. Mais ou menos aqui, né, ó, a bolinha. Você repara que esses pontos aqui, ó, 4 e 1, 3 e 2, 2 e 3, eles estão alinhados, ó, né? Eu posso muito bem pegar uma reta e ligar esses pontos, né, ó. Esses pontos aqui, gente, eles são pontos alinhados, eles pertencem à mesma equação, certo? Uma equação de duas incógnitas que tem essas soluções aqui. Vamos já falar mais sobre isso aqui, tá? Então, apresento para vocês equações com duas letras. Bem, basicamente uma equação com duas letras é isso mesmo que eu falei, né? Agora você tem uma equação, né? Só que você vai ter duas incógnitas, né? Dois valores que você pode descobrir. No caso aqui, não tem como descobrir a resposta, porque não faz sentido, ó. Olha para esse exemplo aqui, ó. X mais y igual a 8. Eu tenho vários valores que quando eu somo x com y, né? Tipo, um valor mais 8 valor dá igual a 8, né? Exemplo aqui bem fácil, tipo, sei lá, 2 mais 6. 2 mais 6 dá 8. Então, eu posso colocar x como sendo 2 e y como sendo 6 facilmente. O contrário também vale, tá? Nesse cálculo aqui, o contrário, né? Quando você inverte, 6 mais 2 também dá certo. Então aqui eu vou ter duas soluções, né? Que são meio que simétricas. 2 e 6 e 6 e 2. Beleza? Onde, quando eu escrevo 2 e 6, eu estou querendo dizer que o primeiro valor, que é o x, é igual a 2. E o segundo valor, que é o y, é igual a 6, tá bom? Aqui, repara que pode o contrário também. Fazer 6 mais 2 também dá 8. Mas pode outros valores, por exemplo, 4 e 4. Concorda comigo?
4 mais 4 dá 8. Que tal 2 mais 6 já foi. 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. Pode ser número negativo, tipo menos 2 e 10. Né? Você concorda que menos 2, 2 de dívida e 10 de saldo dá 8 também, não é? Então, agora eu quero mais um exemplo. 2x menos y igual a 5. Pensa no número. Ixi, aqui vai ser difícil, hein? Pensar no número que multiplicado por 2 menos outro dá 5. Deixa eu pensar. Que tal 3 e 1? 3 e 1 funciona, né? Bora ver aqui, ó. 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 1 dá 5. Tem razão? Bora fazer o seguinte, ó. Bora pegar... vamos multiplicar aqui qualquer valor aqui que eu inventar aqui para o x e vamos descobrir um valor para o y, tá? Tipo, sei lá, se x for 4, quanto é que dá 2 vezes 4? 2 vezes 4 dá 8, né? Para dar 5, qual é o valor que eu tenho que subtrair? Bora pensar. 8 menos quanto dá 5? É 3, né? 8 menos 3 dá 5. Então eu descubro que o valor do y é 3. Então meu par ordenado que serve como solução é 4 e 3. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Que tal... Inventa outro valor aqui, que tal 1? 2 vezes 1, menos quanto dá 5? Nesse caso aqui, gente, ó, 2 vezes 1 dá 2, né? No caso, subtrair de 2 para dar 5 quer dizer que você está, na verdade, somando. Então, você está subtraindo um número negativo para poder somar, né? 2 menos quanto dá 5 não faz sentido. É porque esse y aqui é um valor negativo. Tem que ser quanto esse valor? É o 3, né? Y igual a menos 3. Porque menos 3, quando você subtrai, né, na verdade fica menos com menos dá mais. Então vai ficar 2 mais 3. Enfim, então a solução que eu estou analisando aqui é tipo 1 e menos 3. Ó, ficou negativo naturalmente. Então você pode fazer assim também. Quando você tem uma equação, você presume um valor para uma das incógnitas para descobrir a outra incógnita, né? Em vez de você testar na doida, né? Tipo, testar os valores na doida. Repara que quando eu te dou uma equação com duas letras, você obtém várias respostas, né? Na verdade, eu consigo mostrar para vocês que são infinitas soluções. Toda equação de duas incógnitas possui infinitas soluções. Mas o que eu quero que você entenda mesmo é que essas soluções são pares ordenados, tá? Então, um par ordenado que a gente viu lá na outra folha são soluções de equações de duas incógnitas. Então, agora olhe para esse exemplo aqui, ó. Verifique se 2 e menos 3 é solução de 2x menos 3y igual a menos 5. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o seguinte, ó. Você vai pegar a equação 2x menos 3y igual a menos 5. Você vai trocar x por quanto? Por 2, certo? E você vai trocar y por quanto? Por menos 3, tá bom? Então, ó, sempre quando você trocar uma letra por um valor negativo, coloque parênteses, beleza? Então, aqui no lugar do x eu coloco simplesmente 2, multiplicando, tá? Não vai ficar 22 não, vai ficar 2 vezes 2, tá? Lembre-se que sempre tem um pontinho de vezes aqui quando você troca a letra pelo número. E a mesma coisa vai acontecer com isso, mas lembre-se de subtrair esse menos 3 aqui, né? Ó, vezes, pontinho de vezes, igual a menos 5. Faz as multiplicações, se der menos 5 é porque está certo, se não der menos 5 é porque esse par ordenado aqui que a gente está analisando, ele não é solução. Bora lá, multiplicar, 2 vezes 2 dá 4, esse menos aqui vai afetar esse menos, então vai ficar menos com menos dando mais, vai ficar 4 mais 3 vezes 3 é 9, 4 mais 9 igual a menos 5. Eu acho que se não fosse mais aqui daria certo, né? Mas infelizmente aqui, gente, esse sinal aqui tem que ser mais, porque é menos com menos, tá? Então aqui, o sinal, ó, menos com menos dando mais, impossibilita essa conta de dar certo, porque 4 mais 9 dá 13, não é 5. Mas se você entende que se fosse um menos aqui, daria certo? Então nesse meu par ordenado aqui, 2 e menos 3... não serve. Entretanto, se não tivesse esse menos aqui para fazer jogo de sinal, se fosse simplesmente 2 e 3, aí daria certo. Quer ver? Vamos ver, ó. 2 vezes 2 menos 3 vezes 3. Quanto é que dá? 2 vezes 2 menos 3 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 menos 9 dá menos 5. Então, do jeito que está aqui, não é solução, né? Mas seria se não tivesse esse menos. Então eu quero que você tenha essa visualização, tá? Mais um exemplo. Vou te dar um valor para uma letra, determine o valor da outra letra. Bora lá? Te dou aqui a equação, 4x menos 5y igual a 7. Pega a letra x e troque 3. Ah, então fica 43, é? Claro que não, gente. Você vai trocar a letra pelo número, colocando um pontinho de vezes. Você vai fazer a multiplicação. Vai ficar 4 vezes 3 menos 5y igual a 7. 4 vezes 3 dá 12. Aí você vai ter que fazer assim, ó. Pensar no número que quando subtrai 5 vezes, né? Aliás, para fazer isso aqui na cabeça é muito difícil. Então eu recomendo muito você usar as regras de equação, né? Você lembra quais são as regras de equação? Troca de canto, né? Ó, vai ficar menos 5y sozinho do lado esquerdo. E o 7 vai ficar do lado do 12 subtraindo. Por que subtraindo? Não era mais? Vai ficar menos. Então lembre-se de usar as regras corretamente. Menos 5y igual a 7 menos 12. Deixa eu pensar aqui, dá menos 5, né?
7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá menos 5. Se menos 5y é igual a menos 5, eu concluo automaticamente que y tem que ser 1, né? Você pode passar dividindo assim, ó, se você quiser, ó, pega menos 5, divide por menos 5, dá 1. Observação, vamos ler aqui com atenção. Uma equação com duas incógnitas possui infinitas soluções. Cada uma dessas soluções geram pontos no plano cartesiano, e esses pontos estarão alinhados segundo uma reta que os contenha. Chamaremos essa reta de solução gráfica. Como você viu, com a equação com duas letras tem infinitas soluções, então como é que a gente vai representar essas infinitas soluções, né? Não tem como. No caso, tem sim, usando a solução gráfica, que é representar através de um desenho essa solução, esses infinitos pontos, né? No caso, como a gente leu naquele texto, esses infinitos pontos geram uma reta. Vamos fazer isso aqui na marra, ó. Eu te dou uma equação, bora pegar essa equação e bora desenhar a reta que exprime a solução dessa equação, bora ver? 2x menos 3y igual a menos 2. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa chamada de tabela de valores. Tabela de valores, ok? Como é que funciona a tabela de valores? Então, você inventa um valor para o x, descobre um valor para o y. Simples desse jeito. No caso, você também pode fazer o contrário. Você pode inventar um valor para o y e descobrir o valor para o x, tá? Não tem essa regra não, viu? Eu sempre peço para você chamar x de 0 e descobrir o valor do y, e depois fazer o contrário. Chama o y de 0 e descobre o valor de x. Bora fazer assim? Então, pega a equação e faz os cálculos. Troca x por 0 para descobrir o valor do y. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 0, repete o resto, menos 3y igual a menos 2. Quanto é que dá, hein? 0 menos 3y igual a menos 2, vai dar quebrado, né? Ó, vai dar y igual a menos... menos com menos dá mais, vai ficar menos 2 sobre 3, vai ficar, ó, menos com menos dá mais, vai dar 2 terços. 2 terços dá aproximadamente, deixa eu ver aqui, 0,6, né? 0,66. Acredito que seja isso. É porque vai dar dízima periódica, eu estou arredondando, tá? Então, aproximadamente 0,66. Agora, bora fazer o contrário. Bora fazer na mesma equação o y igual a 0. Então, vai ficar assim, ó. 2x menos 3 vezes 0. Igual a quanto, hein? Bora fazer? Igual a menos 2. Então, vai ficar 2x menos 0 igual a menos 2. Descubro o quê? Descubro que 2x igual a menos 2 quer dizer que o x é menos 1, né? Porque menos 2 dividido para 2 dá menos 1. Então, vamos preencher aqui a nossa tabelinha. Chamei x de 0, descobri que o y dá 0,6. Chamei o y de 0, descobri que o x dá menos 1. Pronto. Bora fazer mais uma vez, tá? Já 2 pontos é suficiente para você desenhar uma reta, né? Usando o axioma de incidência de Euclides, né? Por 2 pontos passa uma única reta, então só esses 2 pontos já é suficiente. Mas para ter certeza, vamos desenhar mais pontos, só para ver eles bonitinho alinhados na hora que a gente desenhar, tá? Sei lá, bora inventar qualquer valor, bora chamar x de 1, sei lá, e depois bora chamar o x de 2... Pode ser números negativos também, tá? Não tem essa besteira, não. Bora lá. Então, vai ficar assim, ó. Se eu chamar x de 1, vai ficar 2 vezes 1, menos 3y igual a menos 2. Bora ver quanto é que dá? 2 vezes 1 dá 2, menos 3y igual a menos 2. Passa subtraindo, ó, menos 3y igual a menos 4. Aí passa dividindo, ó, y vai ser igual a menos 4 dividido por menos 3. Vai dar quebrada também. Eu fico meio triste quando dá quebrado, sabe? Acho que dá 1,3. Não, porque menos com menos dá mais, né? Vai ficar mais. 4 dividido para 3 dá 1,33. Vai ficar aqui 1,33 no valor de y. Se eu chamar o x de 2, bora ver como é que fica. Tem que fazer essa conta de novo, né? Tentar organizar os cálculos, porque o que importa para nós aqui é a tabela de valores, tá? Os cálculos você pode fazer num canto separado, né? Na sua folha de rascunho, por exemplo. Então, deixa eu fazer aqui no cantinho. 2x menos 3y igual a menos 2, bora chamar o x de 2 agora. Vai ficar 2 vezes 2, menos 3y igual a menos 2. 2 vezes 2 dá 4, menos 3y igual a menos 2, ó. Pega esse 4, passa para o lado subtraindo, vai ficar menos 3y igual a menos 6, né? Porque vai ficar 2 menos 4, dá menos 6. Quando eu passar o 3 dividindo, ó, menos 6 dividido para menos 3 vai dar 2 positivo. Menos com menos dá mais. Pronto, então aqui eu tenho mais um valor para o y, né? 2. O que é curioso, né? Ó, ficou 2 e 2 a minha solução. Pronto, agora vamos pegar essas tabelas de valores e exprimir em pares ordenados. Quais são os pares ordenados que eu tenho? Eu tenho um par ordenado 0, aí 0,66, né, aproximadamente. Quando um dos elementos do par ordenado é decimal, a gente coloca pontinho e vírgula, tá? Para não confundir a vírgula da entrada com a vírgula de separação do par ordenado, tá? O outro par ordenado é menos 1 e 0. O outro par ordenado é 1 e 1,33, né? Ó, pontinho e vírgula. E o outro é o 2, 2. Pronto, vamos pegar esses 4 pontos e vamos desenhar num plano cartesiano.
Como é que eu faço isso? Bem, pega uma régua, né? Desenha um eixo X, que é o eixo horizontal, ficou meio torto, mas não tem problema, e faz o eixo Y de 90 graus, tá? Com o eixo X, ó, desse jeito aqui. Vamos identificar agora os pontos. Eu quero o ponto 0, 0,66. Então, vamos imaginar assim, ó. Imagina que daqui para cá é 1, daqui para cá é 2 e daqui para cá é 3, certo? Aí, menos 1, menos 2. Aí, para cima, 1, 2, para baixo, menos 1, menos 2, tá? Tenta dividir igualmente, né? De modo que cada espacinho seja de mesmo tamanho. Então, vamos fazer assim, ó. 0, 0,66. 0,66 ele está entre 1 e o 0, né? Mais ou menos mais para o 1 do que para o 0, né? Em relação à vertical, tá? Então, eu vou ficar 0 no meio, em relação à direita e esquerda, e 0,66 para cima. Mais ou menos aqui, ó. Certo? Deixa eu desenhar a bolinha. Pronto, essa bolinha aqui representa esse primeiro par ordenado. Onde é que está o menos 1 e 0? Menos 1 e 0 é fácil, ó. Menos 1 é para esquerda e 0 no meio, em relação a cima e embaixo, então vai ser bem aqui a bolinha. Ok? Então, esse par ordenado eu já identifiquei. Onde é que está 1 e o 1,33? 1,33 é mais ou menos assim, ó. Imagina que você está aqui no 1 e subir só um pouquinho, certo? Mais ou menos aqui. 1 é aqui, ó. 1, aí sobe até 1,33. 1 para a direita, 1,33. Bem mais ou menos aqui, né? Ficou meio torto. E o 2 e o 2? 2 e 2 vai ser aqui, ó. 2 e 2 vai ser mais ou menos aqui. Beleza? Pronto. 2 e 2, 1 e 1,33, menos 1 e 0, e 0 e 0,66. Pronto. Ficou meio torto porque era para esses pontos estarem alinhados, ó. Ficou mais ou menos torto, repara? Não ficou tão alinhado assim, tá? Até porque meu desenho não é perfeito, tá, gente? Ó, repara aqui. Tentei fazer usando a régua, né? Mas ainda assim ficou torto. Esse desenho aqui, essa reta aqui, gente, é a solução gráfica da equação 2x menos 3y igual a menos 2. Eu vou fazer de novo esse mesmo cálculo que eu fiz aqui agora, para vocês verem no computador, tá? Para vocês verem com mais exatidão. Vou mostrar uma ferramenta online para vocês fazerem os mesmos desenhos aqui, só que sem precisar desenhar na mão e ficar tudo torto, que nem eu fiz aqui, usando os próprios sites para desenhar para você. É muito legal e é muito bom para você verificar os seus cálculos, tá? Pronto, então até já. Pronto, esse aqui é o site que eu quero que vocês usem para praticar, né? Para brincar um pouquinho, na verdade, né? Fazer desenhos usando pares ordenados. Bem, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Tem aqui essa parte aqui, ó, que é da entrada, tá? Você vai escrever os seus pares ordenados, ver que eles vão ficar alinhados. E você também pode escrever equações, né? Para exprimir elas em retas, ó. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Pegando primeiro o par ordenado 0 e 0,66, né? Você vai escrever assim, coloca parênteses, 0, vírgula. No caso, 0,66 é uma aproximação. Eu vou colocar o valor exato, que era 2 sobre 3, né? 2 terços. Escreve 2/3, que já resolve na forma de fração, tá vendo? Ó, fica 0,66. Quando você apertar Enter, ele já exprime isso como um ponto. Apertando Enter, ele já gera o ponto, tá vendo aqui, ó? Agora vamos fazer o ponto menos 1 e 0. Parênteses, coloca menos 1, a vírgula, 0. Fecha parênteses. Apertando Enter, ele já gerou outro ponto, ó, que ele chamou de letra B, tá vendo? O outro ponto que eu quero é o 1 e o 4 terços, né? Menos 4 sobre menos 3. Bora fazer assim, ó. Parênteses, 1, vírgula. Aí, em vez de escrever menos 4 sobre menos 3, eu vou escrever simplesmente 4 sobre 3, né? Porque menos com menos dá mais. Apertando Enter, ele já gerou outro ponto, tá vendo? E para finalizar, o 2 e 2. Coloca parênteses, 2,2. Fecha parênteses. Tá aí o ponto gerado, ó. Fica mais claro agora que os pontos eles estão bem alinhadinhos, né? Ó. Fazendo aqui no aplicativo, ó, fica bem melhor. Deixa eu tirar essa malha aqui para vocês verem. Tirando essa malha principal. Pronto, aí, ó. Bem bonitinho, né? Os pontos alinhados. Você tem a opção aqui de clicar aqui, ó, né? Ferramentas, tá vendo? E vir aqui na opção lá embaixo, se não me engano, tá aqui, ó. Reta, tá vendo? Você clicar aqui em reta, você seleciona os pontos, né? Pode selecionar qualquer 2 pontos. Se eles estiverem alinhados, eles vão estar na mesma reta. Mas em vez de clicar nessa opção aqui, eu vou voltar lá na entrada, né? Ó, aqui na calculadora. Aí eu vou digitar a equação da reta. A equação que eu queria era 2x menos 3y igual a menos 2, certo? Quando você fizer isso, apertar Enter, ele vai gerar uma reta, né? No caso, ele já gera automaticamente a reta, ó. E essa reta, ela passa por esses 4 pontos. Então, aqueles 4 pontos que a gente identificou no começo, estão aqui, ó. Então, essa reta aqui é a reta que soluciona a equação 2x menos 3y igual a menos 2. Bem melhor fazer aqui no aplicativo, né? Para não ficar torto o desenho. Então, use e abuse desse aplicativo aqui, viu? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula.